Muito bem, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez a paz do Senhor. Estamos aqui na sua Rádio Cidade FM 87.9, né? No programa Voz da Assembleia de Deus Belém Missões em Sonora. E neste momento nós vamos para a meditação da Palavra de Deus. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, aqui estamos diante de Ti. Eu, juntamente com teu servo, o presbítero Leandro, Senhor, trazendo a apresentação desta programação, queremos pedir a tua bênção durante os momentos que nós vamos estar aqui meditando na tua sublime e elevante palavra. Abençoa, Senhor, rogamos a presença e a graça, a unção do teu Espírito Santo, a ajuda dele em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nesta tarde iremos fazer menção da palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20, que tem por título Geazi fica leproso. Glória a Deus. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Ser servido, toma 2 talentos. E insistiu com ele, e mandou e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e os pôs sobre os ombros dos seus servos, os quais os levaram adiante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E ele disse: Teu servo não foi a nenhuma nem outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura, não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era ocasião para receberes prata, para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Misericórdia. Pastor Jorge. Rapaz, é misericórdia mesmo, né? Misericórdia. A situação aqui é muito complicada mesmo, o que aconteceu com Geazi, este moço, né? Você lê esse texto, né? E você já lembra do contexto, né? Porque já conhece a história de Naamã, né? Que foi curado da lepra, né? Que era chefe do exército do rei da Síria, né? Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem, né? E de muito respeito, né? E quanto à história do contexto da história de Naamã, que foi curado, né? Que a menina, né? Aquela jovem que lembrou a ele que Israel tinha um homem de Deus e que se ele fosse lá ele ia ser curado, e na verdade aconteceu mesmo, né? Mas quem não conhece toda a história, né? De Naamã, da cura de Naamã. E agora vemos aqui mais uma história, mas aqui já um assunto mais tenebroso, porque
aqui fala que Geazi é atacado da lepra, né? E vamos observar aí na leitura o porquê que isto aconteceu, né? É justamente o que nós vamos aprender aqui neste início de tarde aqui de hoje, nesta leitura que para muitos é uma complexidade. Verdade. Pastor Jorge, quando eu medito no tema dessa leitura que fizemos, que diz Geazi que fica leproso, se eu pudesse mudar esse tema, eu colocaria simplesmente o seguinte: Geazi, um homem com um futuro promissor, mas que o desprezou. Porque Geazi, assim, se nós voltarmos uns capítulos atrás, nós vemos que, tempos atrás, Eliseu fazia o serviço que agora Geazi está fazendo. Porque Eliseu serviu a Elias. E Eliseu era o moço de honra de Elias. E sendo o sucessor do ministério de Elias, nós vemos que Eliseu já está com Geazi, né? E esse Geazi tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu. É verdade. Né? Mas nós vemos o valor que esse homem deu ao ministério que já estava sendo iniciado em sua vida, né? Amando mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. E quantos hoje em dia não estão fazendo isso, né, pastor? É um perigo, né? Isso é um perigo muito grande. Então traz para nós aqui uma lição, ou lições preciosíssimas quanto a essa condição de servo, né? Essa condição de servo, de você aprender com seu Senhor ou com aqueles que estão ali sobre você, né? No caso, nós aqui, nós somos sempre servos, né? Sempre servos. Verdade. Tem uma mensagem que nós somos servos uns dos outros. Mas nós temos, na nossa condição, temos o pastor presidente, que para nós é o nosso general, é o que está sobre nós, né? Sim, e nós aprendemos como servo, nós aprendemos com ele, né? E aí vem, porque a hierarquia, ela é extensa, né? A hierarquia para nós ela é extensa. Na nossa condição, a Assembleia de Deus, nós lá temos assim a hierarquia de forma de auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, né? Tem também o cargo de missionário, missionária. Hoje temos o cargo de diácono, tem a diaconisa também, né? Então, nós temos uma hierarquia. E dessa hierarquia, os que estão sob servos, os seus liderados, né? A questão também dos departamentos da igreja, né? Tipo, tem ali o departamento de novos convertidos, tem você, o evangelista Maxwell, tem o departamento de ciclo de oração, tem as irmãs que são coordenadoras, dirigentes, e aí tem os demais que são regentes, mas tem sempre ali secretários, tem tesoureiros, tem outros cargos que são distribuídos para que as coisas funcionem, né? Mas para que as coisas funcionem bem, numa hierarquia ou numa administração ou na diretoria, os que são liderados, eles têm que obedecer, eles têm que servir bem, né? No caso, vemos aqui que esse abençoado aqui, ele deixou de servir bem, né? Com certeza. E pastor, analisando o que nós já vemos, nós vemos que Geazi, ele não jogou seu futuro fora ao ir atrás de Naamã, né? Isso, se ele quisesse fazer, ainda lhe era lícito. Mas se nós observarmos, no versículo 22 é que ele jogou seu ministério fora. E ele disse: vai tudo bem? Meu Senhor, vai tudo bem. Meu Senhor mandou dizer. Aqui ele jogou o ministério dele no lixo. Aqui ele desprezou o ministério dele. Porque se ele chegasse e dissesse: olha, o meu Senhor, por ser um homem justo, humilde, se recusou a receber. Mas se você quiser me dar alguma coisa de tua própria vontade, eu assim receberei.
ele não teria recebido essa sentença. O erro dele foi usar o nome de alguém que não lhe autorizou usar. Nós vemos que era a mesma coisa de eu chegar em algum lugar e dizer, olha, no nosso caso, o meu pastor, o pastor Evilácio, mandou dizer assim, 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 sendo que o pastor não me mandou dizer. É verdade. Entendeu? O que Geazi acabou fazendo? Ele usou o nome de Eliseu, o seu superior, para usou o nome dele para adquirir algo. Usou a honra de Eliseu para adquirir algo. A mesma coisa, por exemplo, se eu chego em determinada igreja e falo, o meu pastor, eu fui ali ministrar sem a bênção do meu pastor, sem a autorização do meu pastor, e tomando posse ali do altar para ministrar, dizer, trago a saudação do meu pastor. Sendo que eu estou ali sem a autorização e sem a bênção do meu pastor para tal coisa. Não está sabendo de nada, né? E às vezes o nosso pastor não está sabendo de nada, mas como Deus ele é fiel, ele vai fazer esse assunto chegar até a ele, né? Como nós vemos que o Espírito de Deus fez esse assunto chegar até Eliseu. É verdade. Né? É verdade. É muito sério essa situação. São coisas que para alguns, né, que por faltar, às vezes, o temor de Deus, parece simples, parece nada, né? É verdade. Nada, por falta do temor de Deus. Mas quando você tem o temor de Deus, você tem que pensar, né? Tem que pensar para falar. Verdade. Falar alguma coisa que alguém não lhe mandou, que você não está comissionado para aquilo, então você tem que ter muito cuidado. Então, tem que haver respeito. E Geazi falhou, né? Falhou mesmo. Falhou. E a mentira, né? Derrubou Geazi. A mentira, a cobiça, né? Esse aqui só ficou leproso. Verdade. Mas se você voltar no capítulo 5 de Atos Apóstolos com Ananias e Ananias e Safira, de imediato, né? aí o cara morreu, né? Morreu. Deus puniu de maneira diferente. Aconteceu, eles morreram, porque eles combinaram os dois para mentir, né? Isso mesmo. E aí quando a mulher chega, ele não está sabendo de nada. Aí o apóstolo pergunta para ela, aconteceu assim, 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 ela confirma tudo. Então, os que levaram, estão aí os homens que vai levar teu marido, estão aí, vão te levar, e ela também caiu e morreu. Está registrado no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Pois então, é complicado, temos que ter muito cuidado, temos que ter temor de Deus para fazer as coisas da maneira correta, da maneira certa. Isso mesmo. E às vezes, essas pessoas que são lideradas, elas têm por costume achar, pastor, que as lideranças estão realizando algo segundo os seus próprios olhos, né? Às vezes é tomada uma decisão, eles acham que foi tomado por livre e espontânea vontade da liderança, mas não param para meditar que há um espírito que habita na vida das lideranças, que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, habita na vida desses homens de Deus, né? E nós vemos que Geazi usou o nome desse homem, né, desse profeta, para proferir uma mentira, para adquirir aquilo que sua alma desejava, e depois, chegando diante do profeta, teve a chance de se redimir e mentiu novamente. Teu servo não foi a nenhum nem outro lugar. É verdade. Eu acho que na vida de um servo de Deus, né, ou de uma serva de Deus, vamos aqui falar bem claro, né, porque não é só a questão de eu ser ministro do Evangelho, eu ser um evangelista, eu ser um pastor, eu ser um presbítero, um diácono, um cooperador, né, ou a irmã ser uma diaconisa, uma missionária, mas você também ser crente em Jesus, né? Porque você não deve estar numa igreja só para ter um cartão de membro, né? Uma credencial, né? E isso não vai te levar para o céu. Agora, o temor de Deus que existir na sua vida, o temor de Deus, se você andar, né? Que a Bíblia diz lá, o Provérbios, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e esta vida sua com Deus é que vai te levar à salvação, vai te levar à vida eterna um dia. Agora, você levar uma vida espiritual de qualquer maneira, aí, vamos dizer, superficial, né? Somente só de aparência, isso aí não vai ser suficiente para você não. Então,
O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então tem que haver temor de Deus dentro de você. Faz as coisas para agradar a Deus de verdade, né? E quando você agrada a Deus, você agrada o seu pastor também. Com certeza. Né? Quando você agrada a Deus, você estará agradando o seu líder também. Amém? Com certeza. Lembrando, pastor, o que Paulo nos diz, né, lá em Romanos, ele fala o seguinte, por que eu vou falar isso? Porque muitas das vezes as pessoas se apoiam na posição eclesiástica que adquiriu, né, e acha que ser ministro do Evangelho é receber a credencial, mas ser ministro do Evangelho é manter a postura de um ministro. Você pode ter a credencial, mas se você não mantém a postura bíblica exigida para um ministro, aquela credencial só te faz um ministro diante dos homens, mas não diante de Deus. E na verdade, as verdadeiras credenciais, né? Ou a verdadeira credencial, credenciais que o ministro do Evangelho possa ter, é justamente a questão da unção de Deus na sua vida, o Espírito Santo nele, né? Ele ser um instrumento de Deus para ser usado por Deus. Essas são as verdadeiras credenciais, porque a credencial como um papel é só para você apresentar e acular, né? E no nosso caso, se a carta de apresentação não tiver assinatura de nosso chefe, que é o nosso pastor presidente, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. É verdade. Tem que ter o aval, né, daquele que está sobre você. É o que Paulo nos diz lá em Romanos, né, sobre os judeus, quando ele vai falar sobre a circuncisão e sobre a incircuncisão. Que ele fala que é judeu verdadeiramente aquele que cumpre a palavra. Onde Paulo diz, né? Ele diz que a circuncisão ela não tem valor nenhum se você não guardar os parâmetros que Deus exigiu para aquela aliança. Verdade. Né? E onde ele diz que, olha, a incircuncisão, guardando os mandamentos, serve de circuncisão. Né? Então, é o que nós vemos hoje, sobre o que o senhor falou. Tem muitas pessoas apoiadas na credencial. E, na realidade, eles têm que estar apoiados no Espírito Santo de Deus para tomarem posse de ministros, né? A nossa organização, a igreja é um organismo e como ela tem que ser um organismo vivo, né? Então, ela funciona, né? Ela funciona de uma forma organizacional, ela tem um estatuto, né? O estatuto traz leis e diretrizes para que a igreja funcione bem, de acordo com a Constituição Federativa do Brasil, né? Tem seus artigos e também parágrafos, né? E nós temos que somos sujeitos a ela, a nossa Constituição, e o estatuto é amparado pela Constituição. O estatuto, ele tem uma diretoria, na diretoria tem os membros da diretoria, que começa lá na hierarquia também, que vem o pastor presidente até os demais membros da diretoria, e aí tem os cargos indicados também pela diretoria, né? Que formam um todo, né? A secretaria funciona, no caso nosso, o ministro, primeiro, para ele ser filiado a uma convenção a nível estadual e geral, primeiro ele tem que ser filiado à igreja local, né? Igreja local, primeiro, a filiação mais verdadeira, mais certa, é a igreja local, aí depois vem as demais, né? Isso mesmo. As demais, aí ela funciona bem. É bonito o obreiro ser organizado, ter a sua credencial em dias, né? Tanto na questão geral como estadual e local, sim. É bonito ter um certificado de ordenação que diz que ele foi ordenado e como foi, quem apresentou. Porque para ser ordenado alguém tem que apresentar também, né? E a apresentação vem da igreja local, que é o pastor presidente. Então, tudo funciona de acordo assim, a igreja é a organização local. Com certeza. Então, nós vimos que, assim como Geazi jogou todo o seu futuro fora, porque, como leproso, ele não podia mais executar a sua função ali, né? Então, nós vemos que muitas das vezes há muitos homens de Deus, né? E eu falo isso não apontando nenhuma denominação, mas generalizando, né, pastor? Generalizando aqueles que se dizem servos de Deus, muitas das vezes está jogando seu ministério fora, né? E quem sabe é um futuro
muito mais promissor do que ele mesmo imagina. Porque hoje nós estamos aqui, pastor, eu estou na posição de presbítero, o senhor na posição de pastor, né? E com alguns encargos a mais, mas nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós no ano que vem, né? Quem sabe podemos estar em posições muito menores, mas também podemos estar em posições muito maiores, né? Deus é quem dirige o nosso futuro. E nós vemos que o futuro de Geazi era suceder Eliseu, né? Os profetas tinham por costume pegar esses moços para treiná-los, ensiná-los, porque eles não queriam deixar o povo a mercê. Então eles sabiam que na sua partida, no término do seu ministério, tinha outra pessoa capacitada para ele apresentar a Deus e dizer: olha, está aprovado por mim, se for da tua vontade, está aí o moço, né? E Geazi estragou essa oportunidade. Seu comportamento foi negativo, né? Então, é bem verdade, né? Temos outras expressões ali vai o homem de Deus, né? E quando você depara aí hoje, os ministérios se diversificam, né, com seus cargos e assim por diante, né? Na nossa igreja disse aqui sobre a nossa hierarquia, mas tem outros ministérios, tem bispo, tem apóstolo, né? Chama de apóstolo, né? Mas ali vai quem? Ali vai um pastor, ali está um presbítero, ali está o evangelista, ali está um servo de Deus. E aí, como modo de não generalizando, mas demais denominações, nós estamos vivendo aqui numa cidade e todos nós devemos saber que nós temos responsabilidade diante primeiro de Deus, né? Isso é verdade. Paulo disse que o nosso compromisso é com Deus, depois com a igreja de Deus e com o mundo, né? E com o mundo, né? É tríplice, né? Isso mesmo. Com Deus, com a igreja de Deus e com o mundo, né? Isso mesmo. Com a igreja de Deus é ali que você convive com os seus, né? Isso. Aí falando dos liderados, mas com os seus. Mas aí tem também a condição lá fora, no mundo, quando você passa e os outros lhe observam o seu comportamento, né? Isso mesmo, né? Como você está sendo visto perante o mundo. Porque eu digo, pastor, seriamente, que o homem de Deus, ele não é tanto reconhecido na igreja onde ele congrega, mas sim no mundo. Porque é fácil você analisar uma pessoa no meio dos seus, difícil você analisar ele lá fora, né? O mundo tem que olhar, por mais que eles não te aprovem e não te aplaudam, ele tem que olhar e dizer: olha, ele vai um crente. É por isso que Jesus disse, ó, primeiro eu entendi para você, eu sou a luz do mundo. Verdade. Agora ele chega e ensina: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Não pode pegar a lamparina e colocar debaixo da mesa. Vai ter que colocar em cima para que alumie todos que estão na casa, né? E nem pegar uma cidade edificada e colocar atrás do monte. Não. Não. Então, vocês são a luz do mundo. Agora vocês que têm que brilhar. Quando vocês passarem, vocês têm que brilhar. Ali está passando um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, né? Por isso que o pastor falou: quando você passar, você já dá Pai do Senhor bem alto para ele aí, né? Já dá um grito aí para despertar ele, porque ele pode estar meio desapercebido, né? Isso mesmo. Aí você já dá um grito dele: Pai do Senhor, meu irmão, né? Isso mesmo. E lembrando aqui, pastor, que ser reconhecido como homem de Deus aí fora, nem sempre é ser aplaudido, nem sempre é ser aceito. Tem pessoas que, porque viu alguém te tratando mal aí fora, não é homem de Deus. Não, mas espera aí, por qual motivo? Jesus falou: olha, bem-aventurados quando injuriados e rejeitados forem por o meu nome. Então, quando o mundo te apontar como aquele que é chato, como aquele que quer ser o certinho, a Bíblia diz: ó, glorificai a Deus, né? Quando o mundo te apontar dessa forma, glorificar a Deus. Agora, o homem de Deus, ele não pode ser reconhecido com aquele homem, pastor, que onde ele chega, ele é querido. Aí vem uma vírgulazinha mesmo no negócio, é verdade, seriamente. E como o pastor sempre ensina ali, ó, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Verdade. Porque com a igreja de Deus, aí nós estamos generalizando aqui as outras denominações, porque quando ele olha para um assembleiano, fala: você é assembleia de Deus, rapaz. Verdade. Olha o seu comportamento aí, ó. Você não diz que é daquela igreja lá, rapaz, lá o negócio não é para andar de qualquer jeito, não. Eles sabem que o sistema lá é mais rígido, né? É mais sincero.
Então nós temos que guardar a nossa imagem dentro e fora da igreja, né? Está errado. Apocalipse, quem é santo, santifique mais ainda. Mais ainda. Então não existe limite para ser santo, mas para que tudo isso? Ainda é pouco, né? Ainda é pouco, tem que né? buscar mais ainda. Jamais. Então a porta é estreita E o caminho é apertado. O caminho é apertado. É desse jeito. Nosso horário já está indo, mas que bênção, né, pastor? Né? Vamos dar mais um pouquinho aí a ênfase do nosso informativo da Assembleia de Sonora, lembrando os irmãos que hoje, a partir das 18 horas em ponto, você já deve estar no tempo sede lá. O pastor disse que hoje você tem um lugarzinho para sentar mais acomodado, chegue cedo, entendeu? Chegue cedo. E olha o tempo, hein? Esperando chover para poder sair de casa não, porque senão você não chega lá. Então hoje a grande Santa Ceia do Senhor, a oração começa às 6 horas, às 6h30 começa a liturgia de culto. Então vamos estar lá para nós juntos oferecer um grande culto de adoração a Deus e nesta que é a festa da igreja, a Santa Ceia do Senhor. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a grande escola bíblica dominical e às 19 horas temos um grande culto de evangelístico ali na sede amanhã à noite e na segunda-feira haverá ensaio do coral, haverá também aula da CETAD, né, com o pastor João Batista, e na terça-feira grande culto de doutrina. Quarta-feira já começa às 5 horas da manhã, das 5 às 6 oração, que tem todo dia, né? E das 8 às 10 oração com os irmãos de oração, das 14 às 16 horas e das 19 às 21 horas na quarta-feira haverá os trabalhos ali na nossa sede. E na quinta-feira grande culto do milagre e assim os trabalhos. E na próxima sexta-feira, feira de gastronomia missionária, você não pode perder, né? Então os trabalhos que sempre nas nossas congregações, os cultos acontece nas quintas, sábado e domingo, né? E com também a escola bíblica dominical de manhã. Então, assim funcionam os trabalhos em todo o nosso campo aqui eclesiástico de Sonora. Glória a Deus. É isso aí, pastor. Então, já chegando ao final de mais uma programação, nós queremos agradecer nossos amados irmãos que estiveram na audiência de nossa programação neste sábado. Lembrando que amanhã, se o Senhor nos permitir, aqui haverá mais um programa Voz da Assembleia de Deus de Sonora, às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, você é convidado para estar aí na audiência, ouvindo a programação, sempre no domingo que a posterior da Santa Ceia é o dia do pastor presidente, né, que estará aqui dando uma palavra. Lembrando que sempre nos domingos os departamentos da igreja também estarão fazendo programação aqui na rádio nos domingos que seguem. Estaremos sempre avisando aqui os amados irmãos. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E lembrando, alguém que está do outro lado aí precisando de uma oração, está enfermo, ou quer decidir-se nesta oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, é a sua oportunidade agora. Estaremos orando para encerrar e você pode estar aí abaixando a sua cabeça, fechando seus olhos e orando junto conosco. À noite, compareça ao culto e ali avisa logo na frente, ali na recepção. Eu aceitei Jesus pelo programa de rádio e dá o seu nome ali para as irmãs, os irmãos que estão ali na frente, na recepção, e nós estaremos fazendo mais uma oração por você no culto à noite. Ou amanhã, você pode estar presente também. Amém? Verdade, isso mesmo. Você ora para encerrar? Amém. Meus irmãos, curem nossas cabeças, feche nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa meditação nas alturas, porque lá está o nosso Salvador, o nosso Redentor. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te damos graça, porque aqui estamos pela tua vontade. Deus, que o Senhor possa, Pai amado, falar melhor aos corações de cada um dos ouvintes através desta palavra. Porque nós somos o que pregamos, Pai, nós somos o que falamos, mas é o Teu Espírito que convence, Pai amado, é Teu Espírito que esclarece a Tua santa, inerrante e infalível palavra. Deus, que nós, Pai amado, que nos dizemos representantes do Teu Evangelho, podemos, Pai, alçar os nossos lombos com o compromisso, Senhor, que nos é devido, Pai amado, com a graça e com a unção que nos é dada. Em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, por cada obreiro que está estacionado,
por cada obreiro, Senhor, que tem que ser apoiado em sua credencial, que possam receber o avivamento, Pai, do Espírito Santo e também o despertamento da Tua palavra, Pai, que possam voltar, Pai amado, e honrar, Pai amado, aquilo que o Senhor depositou sobre nossa confiança. Em nome de Jesus, receba o despertamento. Em nome de Jesus, se posicione e volte a frutificar no reino de Deus, porque há vidas aí esperando por mim e por você, em nome de Jesus. E você que ainda é membro, também está sobre os seus ombros a responsabilidade do Evangelho de Deus. Receba também o despertamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Voz da Assembleia de Deus, nossa ficha técnica, pastor presidente, direção geral, pastor Evilácio José dos Reis, a coordenação do evangelista Eliaú Fino. A apresentação dessa edição foi do seu irmão em Cristo, pastor Jorge Leite, e o presbítero Leandro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.